Mais uma vez, cumprimento a igreja que passa a paz de Cristo. Estamos orando, dando prosseguimento nesse culto. E quero louvar muito a minha esposa,
Por isso que é bom nós estar sempre
Jerusalém cercado de exércitos, saber que estão, então, que é chegada a vossa desolação. O verso 21 diz: então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E os que estiverem no meio da cidade, não saiam. E os que nos campos, não entram nele. Diz o verso 22. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. E essa, não sei se os irmãos sabem, essa parte já cumpriu, né? Já se cumpriu no setembro. Aqui no versículo 23. Mas ai das grávidas e das que se amamentam naqueles dias, porque haverá tão grande aperto na terra e ira sobre esse povo. Agora o versículo 24 diz: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados. E aqui a palavra continua, né? E levados, levados pelos gentios, assim é a palavra de Deus. Serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Pode ler, pode sentar. Vamos meditar. Não sei se é do conhecimento de todos os irmãos. Quantos que sabem ler, quantos que não sabem, que nós temos a base bíblica centrado aonde? Centrado em Jerusalém. Preste bem atenção. Temos a base bíblica centrada aonde? Em Jerusalém, irmã Maria. Sabe por quê? Foi lá em Jerusalém aonde Deus plantou o jardim do Éden. Foi lá em Jerusalém que iniciou a revelação, toda a criação de Deus. Foi lá em... Você vai aprendendo, porque não é coisa difícil, não. Foi lá em Jerusalém que Adão habitou. Foi em Jerusalém que Adão pecou. Foi em Jerusalém que Deus reconciliou Adão com ele. Tudo que sucede, fundamentais, está com base aonde? Em nós não ficar pensando coisas do âmbito, outro, tal, não. Tem uma base central. Então, Jerusalém, ela é comparada como sendo o relógio de Deus. Você quer olhar, quer observar os sinais, as profecias, olhe para Jerusalém. Pode ver que Israel tinha cometido uma falha, um pecado muito grave contra Cristo. Só que Israel, por seu povo da promessa, que eles precisavam ser castigados pela transgressão, mas não rejeitaram. Por isso que eles estão recebendo aqui na época o castigo, porque Jesus disse assim: quando vir de Jerusalém, primeiro ele preparou os discípulos, seriam enviados, seria levado à presença de reis, assim por diante, por causa da palavra, mas ele disse: olha, não se desespere, tenha paciência. A paciência é o fruto excelente do Espírito Santo. A Bíblia diz que não tem paciência, perde todas as oportunidades para aperfeiçoamento da fé. Quem não tem paciência nunca aperfeiçoará a fé, porque vem as oposições para que nós desprezemos através da paciência. Aí ele disse: na vossa paciência conseguireis as vossas almas. Só que ele deu um sinal. Esse livro de Lucas, o capítulo 21 e o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, se quem for pregar não conhecer um pouquinho de história do quê? Israel, nem adianta pregar que vai trazer uma confusão, e a Bíblia invertida é feitiçaria. Então a gente tem que ter muito cuidado
Saber que é chegada a vossa destruição ou desolação. Mas por que Jerusalém teria que ser cercada de exércitos, de tal maneira que a nação seria levada cativa? As mulheres gestantes teriam que ser abridas pelo meio, como ele expressou aqui, mulher de gado. E também o povo era obrigado, o povo da promessa, o povo da coluna, agora teria que fugir disperso, por salvar-se como pudesse alguns. Israel tinha cometido um pecado muito grave. Vamos ver isso aqui no capítulo 27 de Mateus, versículo 25. Se os irmãos quiserem abrir as suas Bíblias, pode. Para nós entender o efeito das profecias, tudo tem um fundamento, uma finalidade específica, e é para nós. Porque lá no capítulo 27 do Evangelho de Mateus, e no versículo 25, diz a palavra de Deus: e respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Não sabe que Pilatos estava questionando uma pessoa, com alguns israelitas, sacerdotes, enfim, dizendo: não, mas eu não vejo culpa nesse homem, não vejo esse homem digno de morte, e nem tampouco de prisão. Pilatos questionando, deixa para cima. Mas o povo tomou uma decisão, assumiu uma responsabilidade de castigo. Vocês estão compreendendo? O que falamos, seja para edificação, para destruição, isso testemunha ao nosso favor ou contra nós. E eles responderam: se Jesus não for malfeitor, se ele não for enganador, que o castigo que vir caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Essa é a razão do capítulo que Jesus declarou, no capítulo 21 de Lucas, quando nós lemos nos versículos. Então agora o castigo estava assinado por quem? Pela tremenda atitude do povo. Era inevitável que Israel deixasse sofrer aquele castigo, porque Israel escarneceu de Deus. E quem escarnece de Deus, Deus não deixa se escarnecer. Por isso que ele corrige, ele castiga, e ele não deixa escarnecer do seu nome, mas ele ama o povo por causa da sua palavra, dele mesmo, da promessa. Aí quase que vamos, quando veio o Espírito de Deus em nós com a mudança, que ninguém pode dizer que não, a menos que a pessoa não queira. E hoje as nossas mentes são abertas dentro das Escrituras. E cada um que você vai crendo nas Escrituras, você vai crescendo em justiça. E a fé vai aumentando, sentindo essa firmeza, porque você vai crendo nas Escrituras e vai permanecendo na justiça de Deus. Esse texto, esse versículo 20,
o exército romano cercou Israel. E as mulheres, foi aquela grande tragédia que houve. As mulheres grávidas foram cortadas pelo meio. As crianças recém-nascidas foram mortas. E a história nos diz que eles colocavam até os romanos, até gatos dentro do ventre materno, quando as mães estavam agonizando, para que morresse, a morte fosse mais em atrocidade. Então, dizia, ela vai no tempo. Quem pode fugir para a guerra, pode. Quem não pode, morreu na espada. E continuou o Senhor da Glória com esta instrução. E a visão ela está centralizada no tempo. Está em Mateus 24, está centralizada no tempo em Jerusalém. O templo ele foi revestido as paredes com marmos, pedras preciosas e rejuntados com junta de ouros, rejuntamento, que no chão, na parede de tudo, rejunta cimento. Lá é a riqueza de Jerusalém, é tanto que eles rejuntaram as frestas das diferenças dos ladrilhos com junta de ouro. E quando há muito ouro, muito petróleo, então acende a missão. A missão vai lá em cima. Então os romanos já estavam de olho naquele lugar. Porque antes do nascimento de Jesus, há cerca de 40 anos antes, o Império Romano já tinha implantado seu reino lá em Jerusalém. Veja bem, era uma estratégia contrária. Só que Israel deu lugar à destruição. E por eles terem cometido aquele pecado de assumir responsabilidade sobre eles e os filhos, era inevitável que sucedesse. Aí a história mostra que o nome general Tito entrou em Jerusalém, destruiu a cidade. O templo que era revestido de pedra sobre pedra, como Jesus disse, não ficaria muito despovoado, virou o templo. Os judeus, em desespero, começaram a salvar-se como podiam, apanhar ouro, incluir ouro que podiam. Eles descobriram que os judeus estavam acumulando ouro no ventre, começou também a matar os judeus e abrir a barriga para tirar o ouro. Então, uma coisa foi sangrenta, essa profecia, uma profecia do ano 70. O ano, quem nunca ouviu falar, mas está ouvindo. E segure, porque não é uma coisa difícil de se aprender. Você vai ler essa profecia, dita por Cristo, cumpriu no ano 70. E ali se deu a grande destruição. A história mostra que Israel foi levado cativo, os jovens foram levados cativos para trabalhar no tempo pagão em Roma, há cerca de 7.000 jovens. A guerra durou 150 dias. Se durasse mais, Deus não tivesse abreviado sobre aquele atrito terrível, ninguém se salvaria, porque a ira de Deus descarregada sobre aquele povo teria que ter um momento de começar e um momento de acabar. Porque assim, quando Deus ira com o povo, Ele manda o juízo. Só que Ele manda o juízo. Só que os homens naturais, eles querem castigar, irmão, 2 vezes mais do que Deus. É, assim mesmo, funciona. Compreendeu por que Deus é Ele que controla as guerras? É isso mesmo. É Ele. Então, lá no primeiro capítulo 7 de Daniel, 10 de Daniel principalmente, a gente observa a resistência dos persas na época, começando por Babilônia, porque Deus deu a Israel um período de 70 anos em Babilônia. Então, nem 70
dia, Terminar. mas o ser humano não, ele vai avante. E a desgraça está caindo sobre o mundo e vai ficar pior por causa disso. Então, é por isso que ele diz, né? Se aquele dia não fosse abreviado, nem uma casa se salvaria. Ele não é também ter guerra mesmo. Então, os dias que poderia ser mais guerra, mas quando completou 5 meses, Deus deu paz. Só que o povo estava já dispersos e muitas pessoas mortas estavam sem o seu país. E o país de Israel é o país por promessa. Só que no ano 70, Israel perdeu o país. Por que ele perdeu o país? Porque o Senhor tinha decretado que eles agora, através daquela palavra que nós temos hoje, eles seriam castigados dentro do merecimento, conforme o pecado que eles cometeu. Porque Deus ele avalia o grau do pecado, avalia o grau do castigo e também avalia o grau da sua misericórdia. Tão linda a palavra, não é? Muito lindo para quem presta atenção e guarda, é o efeito maravilhoso desta palavra. E ainda continuou Jesus dizendo que Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Aí Jesus deu uma posição, não deu? Ele deu uma posição sobre até quando Israel deveria ser assolado. Gentios e as nações pagãs. Então, ou seja, a gente vai acompanhando as profecias, pouco a pouco, passo a passo, e aí ele continuou. Nós vamos continuar no versículo 25, aqui, do mesmo versículo 21. Vamos para o 25. Então haverá sinais no sol e na lua, aqui no versículo 24, nós lemos diz a palavra, né? Versículo 24, capítulo 21. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Então Deus dá uma posição, como estou repetindo, ao quando começa a repreensão e quando ela termina também. Aí em Jerusalém, você vai acompanhando pouco a pouco, passo a passo, descobre em que época Jerusalém deixou de ser pisada pelos gentios. Nós vamos chegar a essa conclusão. Versículo 25. Então haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra aflição das nações, e em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. E depois continua no versículo 6. No ano de 1914, não essa profecia aqui, ó. Versículo 25. É o mesmo de Mateus 4, 29. Em 1914, esse sinal do sol, na lua, nas estrelas, no universo, as potências do céu se abalando, as estrelas caindo, cumpriu-se. Começou a cumprir-se, vê como sinais, eles vão cumprindo pouco a pouco, passo a passo. Porque esses sinais, como retivemos no comentário, que Jerusalém é a base espiritual de Deus revelado nas Escrituras. Tivemos um comentário que foi em Jerusalém que Adão habitou. Foi em Jerusalém que Adão pecou. Foi em Jerusalém que o Senhor redimiu Adão já com o sangue de Cristo. E foi em Jerusalém que Jesus nasceu. Em Jerusalém, Jesus foi para a glória. E em Jerusalém, Jesus inaugurou a chegada do Espírito Santo com permanência em nossas vidas. E foi em Jerusalém que Jesus foi morto. Em Jerusalém, ele foi sepultado. Em Jerusalém, Deus ressuscitou. E lá em Jerusalém, Deus levou ele para a glória. E lá em Jerusalém, Pedro pregou também a inauguração da ressurreição de Cristo. Vê que não dá para você variar a coisa. Nós temos uma base segura na palavra, ou não?
altura alguma, só que você não pode mudar de posição, nem na parte geográfica, porque ela também está incluída nas profecias que são inspiradas. Então, lá em Jerusalém, no ano de 1914, irmãos e irmãs, houve a primeira reunião pedida pela ONU para que Israel voltasse para o seu país. E naquela época, os irmãos sabem que o universo, é bom que preste atenção, que o universo, ele movimenta através do trabalhar de Deus, ele movimenta. Pode ver, quando Jesus estava lá na cruz, o que aconteceu no universo? No mundo? Se escureceu, né? Se escureceu. Nunca se viu que uma pessoa morta na cruz, que já muitas pessoas morriam crucificadas, mas o sol não escureceu. Escureceu tudo. Escureceu por 3 horas. Veja bem. Houve tremor de terra, terremotos. Nunca se viu que um malfeitor, Cristo não era malfeitor, mas estava como um ser humano, Jesus. Um ser humano crucificado, o universo não faz movimento nenhum. Sim. Isso aqui era uma coisa praticamente comum no ministério de Moisés. Deus falou: passa a cruz, crucifica os malfeitores. E a terra tremeu, né, pastor? Mas a terra não tremia, e nem sol escurecia, e nem havia terremoto, quando um outro homem fosse crucificado. Está entendendo? Porque na igreja, às vezes a pessoa não valoriza Cristo. Sabia? Não é porque a pessoa tem maldade, mas a simplicidade é tanta que a pessoa está orando, eu já vi isso, a pessoa vai dizer: mas Senhor. Quer dizer que a pessoa considera a outra pessoa acima de Cristo. É falta de reverência, não é, pastor? Pois é isso. Deus em primeiro lugar, em tudo, até a natureza a respeita os feitos de Deus em Cristo. Você está compreendendo? Às vezes eu chego na igreja. Eu também observo isso daí também, pastor. É questão minha, mas eu chegando na igreja, está alguém louvando, eu não vou orar. Eu vou sentar imediatamente, os irmãos já observaram isso, e eu vou observar o louvor. Se tem alguém testemunhando, eu não iria orar naquele momento. Eu estou dizendo que a pessoa não deve orar, estou falando a questão minha aí. Eu me sento e ouço o testemunho, ou a pregação. Se as pessoas estão orando, eu oro junto. Se estão testemunhando, você tem que estar atento, porque é a reverência plena na palavra de Deus. É uma comunhão, né? É uma comunhão, é muito importante. O que aconteceu? Aí houve, em 1914, houve movimento no universo, houve escurecimento do sol. Esses sinais na lua e também na lua, e queda das estrelas, porque nós, para lermos a Bíblia, examinar e entender, nós temos que pegar a base de onde veio a revelação. Tudo acontece em Jerusalém, em primeiro lugar. Agora veja bem, quando Israel recebeu a ordem, através das Nações Unidas, para retornar para a sua pátria, o que aconteceu, irmãs? Estão compreendendo ou não? O que aconteceu? Estou falando isso porque o testemunho de Jeová vai chegar para alguém, se tiver possibilidade de falar, eles vão dizer assim: você está esperando a vinda de Cristo? Sim. E o que eles vão dizer? Já veio. Em que época? 1914. Eles pregam ao contrário, né, pastor? É porque todo crente, toda pessoa que ela tem uma ideia, tem um pensamento, tem uma atitude errada, ou a emoção, ela, ao contrário, não aceita a supervisão do Espírito Santo. Então, o testemunho de Jeová vai dizer para as pessoas que não tiveram possibilidade de ouvir que Jesus já veio em 1914. Porque esses sinais que eu estou falando, eles também conhecem. Eles sabem que em 1914, lá na Europa, houve um movimento no universo. Mas aquilo foi um sinal, como
alicerçando, recebendo o seu país, porque naquela época houve uma disputa entre Egito e Síria, como se fosse um leilão. O país foi leiloado. Quem receber mais votos fica lá, não foi dinheiro, não foi comprado por dinheiro, foi por voto. Quem pertencerá a isso a Jerusalém? Será a Síria ou será o Egito? Então, um dos dois países ficou em Jerusalém por poder de estrangeiros. Veio de humilhação. Mas de onde veio essa humilhação? Pecado, né? Esse homem malfeitor, onde foi parar? Situação. Obrigado. Mas, é o que nós estamos falando. Deus prova é assim. Prova tem dia para começar e dia e tempo para terminar. Se a pessoa está na prova, o que ela tem que fazer? Orar. Paciência. Paciência. Não só orar, mas também Paciência. Por isso você tem que ter discernimento. Tem pessoas que estão arrependidas porque, às vezes, na reprova, é uma repreensão de Deus. Aí o que ela tem que fazer? Orar e humilhar. Exatamente. Para o Senhor venha nos perdoar. Perdoar. Agora, a prova é quando a pessoa não tem culpa, que ela passa por uma pressão, como no caso de Jó. Agora, Israel estava repreendido por Deus. Mas em 1935 houve mais uma reunião para que Israel fosse confirmado como sociedade amiga de Sião. Aí novamente o sol era o mesmo sinais aconteceu, já por 2 vezes. Por isso que você tem que prestar muita atenção para não pregar a Bíblia distorcida, para não entrar em contraste na palavra. Aí continuou Israel alicerçando, mas até então, em 1914, ou seja, do ano 70 até 1914, Israel estava sendo pisado pelos gentios. Lucas 21, 24, parte B, do versículo. Até 35 também, 1935, Israel estava sendo ainda pisado pelos gentios, que ainda não tinha concretizado a sua pátria. De pouco em pouco ia chegando. Mas no ano de 1948, nasceu Israel em sozinho. Aí, os países que entraram no Conselho da ONU, cada país mandou um representante em favor de Israel, confirmando eles como povo da sua própria pátria. Inclusive, o Brasil mandou um representante para lá, representando também um apoio a Israel. Não sei se vocês não sabem. Sabe como se chamava ele? Oswaldo Aranha. Agora, as profecias estão
o que está falando aqui? Homens desmaiando de terror, pelas coisas que hão de acontecer, pelo bramido do mar e das ondas. Isso já começou a acontecer faz tempo, mas agora é inevitável. Ou a pessoa aceita Cristo, ou ela morre assombrada. Isso mesmo. Não deve aceitar Cristo por medo, mas por amor. Exatamente. Mas a saída para quem não aceitar Cristo é morrer traumatizado de medo. E sem salvação, né, pastor? A salvação aí a gente deixa só para Cristo, porque nós agora somos ainda observadores, né? A ciência diz que quando a pessoa morre, ela tem 30 minutos de consciência. Aí ela entra no mundo invisível, mas não podemos classificar ela se está salva ou condenada. Mas sabemos que o terror está presente. O terror está presente. Agora veja bem, foi ontem eu acompanhando com a minha esposa acompanhando comigo, eu com ela. A gente, ó Deus, cientistas desesperados, chorando desesperadamente, porque não tem uma alternativa, não tem um meio inevitável para que as cidades não sejam inundadas. Por que as cidades são inundadas? O homem mexeu, não deveria, mexeu no planeta, não submeteu a Deus, a geleira está derretendo, o mar se enfurecendo, o pecado cooperando para isso. O pecado de Sodoma e Gomorra, o pecado hoje, ele está pior do que o de Sodoma, ou não? Sim, está pior. Por que ele está pior? Por causa do pecado, o povo hoje em dia não está mais valorizando a Deus, o homem esqueceu que as costas para Deus, e a mulher, mesma coisa, um quer ser homem, outro quer ser mulher, tudo junto, e Deus não está aceitando. Mas a palavra está circulando. Por isso que o pecado é maior, porque Jesus fala em 11 de Mateus que se em Sodoma e Gomorra houvesse quem pregasse, não haveria tanta destruição. Agora veja bem, hoje o pecado está mais grave porque você está pregando a palavra e muitos estão, agora tem a cultura de ouvido estampado, né? Justamente. Alguém entra no som, esse põe um negócio aqui no vídeo assim, nunca viu, não? Já O Eliseu falou a mesma coisa, Exatamente. Cultura de ouvido estampado, para não ouvir nada. Só quer ouvir, às vezes, que convém no celular, invertida, alimentar os vícios. O videogame, não é? O celular é bom para todos, mas sabendo usar. Lógico que sim. Agora, o que nós estamos esperando? Israel está sendo pressionado, mas não destruído nunca mais. O tempo do gentio já se completou. Agora, o que está acontecendo? Deus está convidando o povo para ser destruído lá em Jerusalém, daqui mais um pouco de tempo. Só que a igreja de Deus, ela está em plena segurança. Por que ela está em plena segurança? Referente aos perseverantes. O que é o perseverante? São pessoas que têm os avisos de Deus mostrando nossas falhas, nossas virtudes, dando-nos a oportunidade de arrependimento e perdoar imediatamente e continuar em comunhão com Deus e com o povo dele. Isso é que nós estamos falando. Para esse sinal de homens desmaiando de terror pelo bramido do mar e das ondas, isso aí não resta dúvida alguma. E os que são de Cristo, nós temos que ser bem sigilosos, temos que ser bem cautelosos, até na oração. Eu já vi pessoas orarem, irmãos, e elas esquecem de Jesus. Ela só fala no diabo. Será Será que é só esse Jesus? Como é que fica, meu Deus?
ele está salvo. Agora o que é salvar? É tirar do perigo, tirar do abismo, isentado do juízo final, isentado da condenação. Esse que é salvar, ele significa a palavra salvar ou salvação. Agora, as nossas orações hoje devem ser mais em ato de agradecimento. E não de ficar, às vezes por simplicidade, às vezes a pessoa ela impressiona o contrário. Porque o Espírito de Deus veio deixar-nos apaixonados por quem? Por Cristo. E quem apaixona por Cristo, o Espírito Santo, subestima a Cristo. Mas quando você fala no nome do inimigo constantemente, você está subestimando Satanás. Então eu acredito Vai chamando ele, né? invocando. Invocando ele. Tem pessoas, nós estamos num tempo que a pessoa vai orar por uma pessoa, ela não tem processo nenhum. Mas se quando a pessoa começa a invocar, demônio sai dele, demônio sai, demônio. Aí o demônio apodera da pessoa, a pessoa não observa isso. É verdade. Você começa a insistir em cima, falando muito, ele vem e ataca a pessoa. Sabia dessas experiências? Isso é verdade. Por isso, quando Jesus e os apóstolos expulsavam demônios, nós também alguns, você expulsa uma vez, sai, em nome de Cristo. Começar com muito chantagismo, é lógico que ele vai apoderar a gente. E não funciona. Então, também a doutrina da igreja não pode estar convivendo com o misticismo. Mais um pouco disso, um pouco daquilo. Eu aceitei Jesus, mas o macumba pegou em mim, não existe. A inversão de valores está muito grande. Ou Jesus vale, ou ele não vale nada. O sangue de Jesus nos isolou de todo tipo de maldição. Temos enfermidade física, mas as enfermidades referentes ao psicológico da pessoa, não, porque isso é ritualismo pagão. E quando nós aceitamos a Cristo, o ritualismo pagão foi cancelado pelo sangue de Cristo. Isso é muito bonito. Agora, hoje está cheio de ironia. Deus fez, não pegou, Deus não. Olha, pegar o seu nome é uma guerra. Ao invés de ele ficar, destrói. Seu vizinho fez isso com você e pegou isso na sua perna. Ao outro lado, não, o vizinho, ele tem direito a receber oração dos santos. Nós temos que orar para Deus salvar os e não arrumar rixas com vizinhos através de nossas revelações. Está compreendendo? Como está a situação? Como experiência, quando eu era convertido, eu orava com Deus no mar. Orava as pessoas que me chamavam, eu e meus irmãos. Chegou lá, o inimigo manifestou. Quando a gente foi expulsar, ele falou assim: eu não vou sair. Eles me chamam o dia inteiro, agora eu não vou embora, não vou sair. Aí, a confirmação, né? Chamou o dia inteiro, a pessoa Então, vamos ser vigilantes e também ser cristãos, não meio cristão mantido em meia verdade. Ele crê em Cristo, mas também crê que a vacuna pegando ele. É a meia verdade. A minha enfraquecido, Deus não é aproveitador de enfraquecimento, ele é Deus forte. Ele levanta o fraco, ele luta com o fraco, até que o fraco se torna forte. Amém. Vamos agradecer esse negócio. Por favor, não, deixa eu terminar um pouco. No tempo que nós estamos vivendo, é muito apropriado para ouvir a palavra e compreender o que está compreendendo. Tem
parte, porque vocês compreenderam, não? Compreenderam ou não? A senhora sabia que a Baixada Santista vai ser toda inundada pelos mares? Já sabia, né? Senhor, estamos te agradecendo por esse trabalho concedido, meu Deus, nesta manhã e na verdade de Cristo também. Que venha, meu Senhor, cada momento, Senhor, Deus, por amor, e que bondade, com a tua graça maravilhosa e poderosa. Oh Deus, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, por todas as nossas orações. Meu Senhor revelou, Senhor, revelou com muita graça, com grandíssima misericórdia, e permanece o braço de Deus para sempre. Em Cristo Jesus, teu amado Filho, também as nações, Senhor, que estão aqui, meu Deus, onde Miguel, Senhor da glória, ao nosso Brasil também, meu Deus, e outros países que estão aqui, as nações que estão em desespero, ó Deus, mas nós estamos orando e pedindo, Senhor, Deus, amém e amém. A paz do Senhor Jesus.